E Ohio, mortais, saudações pra vocês, mano. Sejam bem-vindos ao canal do Grande Buda. E vamos para mais um Ragnarok espetacular. Aonde aqui nós fazemos, né, o milagre acontecer. Dito isso, mano, não esqueça de deixar seu like, subscreve no canal e ative o sininho para não perder grandes novidades. Dito isso, bom, para nossa alegria, ontem, né, deparamos com alguns probleminhas técnicos, né, mas logo foi resolvido, né, a Bidork sumiu, deixou todo mundo perplexo, mas normal, não é normal, né, aconteceu já algumas vezes, né, mas é bem raro. Bom, pelo menos resolveu. Quem participou da bid, fez a pontuação, ficou no ranking até o final, conseguiu pegar o seu Pokémon. Quem não fez os requerimentos mínimos, né? Que eu já falei nos vídeos, né? Tem vídeo falando da bid, ó, como fazer, se dá pra fazer, dependendo de cada um, né? Se você tiver visto, você deve ter acertado. Se você não viu, você deve ter perdido, né? Então, como eu digo, inimigos do conteúdo sofrão, porque é o que acontece com pessoas que não gostam de conhecimento, ela sofre. Então você acaba aprendendo com seu erro. Que isso sirva de exemplo e lição para a próxima vez. Dito isso, mano, congratulations para todos aqueles que conseguiram aí pegar o Miraidon. E escutei, já vi, já li, já testemunhei algumas barbaridades nos grupos aí até então. Mas normal, Pokémon novo é assim, né? Como eu digo. Já tinha feito um vídeo, review, tá? Das skills básicas dele, beleza? Já upei aqui o meu secundariamente, ainda não passei ainda pro time principal, mas, né? Demos aqui um upzinho só pra testar até então. Eu vi que a galera, mano, tá querendo usar uns times meio duvidosos, né? Pode ser que funcione? Pode ser. Mas, cara, em hipótese alguma, utilize ele sem o Black Curie, mano. Porque eu acho que é um crime, tá? É um crime, mano, você usar um Pokémon elétrico e dragão sem o Pokémon principal. E o pior, que tem na passiva dele que ele fica melhor, ele potencializa o Black Curie. E tem cara que não quer usar o Black Curie com ele, quer jogar ele em um time totalmente aleatório, como se ele fosse um dragão bam bam bam. Ele é bom, mas tipo assim, ele solo não vai fazer milagre, ok? Então, receba conhecimento, seus pipolhos. Bom, dito isso, mano, upei ele aqui parcialmente, não que dá pra me upar, eu cheguei a upar. Deixei 12 estrelas, não fiz a troca de estrela, que eu não sou besta nem nada, né? Tá sobrando Pokémon meu ali, mano, eu vou lá e troco estrela, depois eu upo, né, o Pokémon que eu troquei de sacrifício, né? Novamente pra 12, né? É bem prático, bem fácil. Eu já fiz até um vídeo falando isso, né? Até sobre, assim, as melhores maneiras de upar a estrela de um Pokémon, caso você tenha, né? Os recursos adequados, né? A galera tá na temática de se usa ele dano, se usa ele meio tanque, suporte, algo assim, né? Assim, no vídeo eu falei que ele é um DPS barra suporte, tá? Pode ser que ele funcione meio tanque? Talvez, né? Não sei, assim, tem umas habilidades dele que, se você tiver lido, você deve entender que não é a melhor opção, né? Mas, assim, querendo ou não, ele é um Pokémon que tem que sobreviver pelo menos ali uns 3 turnos. Então, talvez uma build híbrida não seria lá de má ideia, certo? O que seria build híbrida? É aquela que você bota meio tanque e meio suporte, né? Ou, na verdade, meio suporte e meio dano, né? Você ela interliga, né? Tipo, chips de defesa com runas de dano, ou se não, runas de defesa e chips de dano, né? Só que isso acontece o quê? É uma build meio que a longo prazo, né? Porque nem todo mundo vai ter chips no início liberados. Se não me engano, libera no nível 80, né? E, enfim. Mas tá aí, né? Tem as opções, a maioria vai usar o quê? 3 push, com talvez 3 Arlike ou 6 Arlike, né? O que eu usei no caso aqui, o que eu tinha sobrando, né? Eu só tenho basicamente assim sobrando, não tenho outras opções variadas. Então meu literalmente tá full dano. Se eu quisesse botar crítico, eu poderia botar 3 críticos no canto de 3 Arlike, né? Ficaria 3, 3, 3, né? No caso aí combo de 9, né? 3 push, que é 3 de soco, que é essa daqui, né? Que dá o quê? Ela dá ataque físico e ataque especial. Arlike, ela dá ali a bônus de ataque em PVP mais 8%. E a de crítico daria mais 8% de crítico, né? Assim, para ele critar mais. Eu olhei que o tipo de taxa crítica dele não é tão alta, tá? É só 62%, é baixo. Pode ser que seja porque ele é secundário? Pode ser. Também o item também não ajuda, né? Que eu tá aqui esse item aqui que é o fone, né? O Regfone aí, né? 7. Aí nele que não dá, né? Mas é um item que talvez funcione muito bem nele. Tem outros itens aí até então, né? Eu vi já as builds dele, meio estranho, né? Mas tem alguns itens aí, tipo Immortal Sword, pra deixar ele bem veloz e potencializar literalmente o crítico e dano dele, né? Deixar ele bem rápido esse item. O fone aqui, na minha visão, é mais assim, ofensivo e defensivo, como eu falei, porque ele aumenta aqui o HP máximo, mas também ele dá o skill damage, né? Bônus, ele aumenta o dano da ultimate dele, tá? Fora a passiva dele, que eu acho bem interessante, ó.
Poucos reparam nisso, né? A cada 20% do HP perdido pelo portador, aumenta o seu roubo de vida em 15%, né? Ou seja, lifesteal, e bônus de dano de habilidade do tipo elétricas, metal e água em 15% durando 2 turnos. Durando 2 turnos, não acumulável. Quando estiver abaixo de 20%, né? Ou seja, o HP ali, efeitos aumentam em 20% adicionais. Então, assim, quando ele sempre que ele perder, né, essa quantidade de 20% da vida máxima dele, aumenta o seu roubo de vida. Pronto. E o dano das habilidades elétrica, metal ou água, né? Ou seja, esse item meio que funciona nessas 3 tipagens. Vai dar uma potencializada ali extra, né? Assim por dizer, nele aqui. Aí fala ali, ó, Mega Condutor. As primeiras 3 habilidades, né? 3 habilidades ativas do portador têm efeito condutor. 40% do dano final recebido pelo alvo principal na área será conduzido como dano elétrico a outro inimigo aleatório. Então assim, ele vai acertar ali o alvo, pá, e vai ali somar o dano, né, que todo mundo gerou, 40% desse valor vai ser jogado em um alvo aleatório. Eu testei e realmente funciona, tá? Ele ataca em linha, então ele bate provavelmente na linha da frente sempre, né, o foco dele. E se ele acertar o dano ali na linha da frente, um alvo ali aleatório, pode ser atrás, pode ser ao lado, né, pode ser na linha da frente mesmo, vai tomar, né, 40% desse dano, certo? Então por isso que eu achei esse item interessante. É um item legalzinho aí para se testar. Também tem esse aqui, que é o DNA Splinter, que é o item particular do Gunzect, né? Não sei por que colocaram lá, mano, até de uma lida aqui. Eu entendi algumas partes, mas assim, é meio contraditório, tá? Porque o item, assim, na minha visão, para funcionar, ele tem que ser o mais rápido do seu time. Então ele tem que ser uma velocidade, mano, absurda. E aí tem uns porém de times, né? Assim, tem um porém do time que realmente dá pra utilizar ele, certo? Porque aqui, ó, em combate, antes de cada turno, o bônus de dano do portador aumenta em 26,5%. Isso é muita coisa, tá? Por um turno. Se for o primeiro a agir, aumenta mais 5%, que daria um total de 31,5%, que é legalzinho até. A redução de dano aumenta em 11% por um turno. Se você for o último a agir, aumenta mais 5% a redução de dano. No turno atual, bônus dano dos demais aliados aumenta 2%, redução de dano 2% a cada turno que agem. Turnos extras não contam, ou seja, dá meio que um buffzinho pro seu time, mas é aquele buffzinho bem lento, né, a cada turno que passa. Então assim, literalmente só vai valer a pena talvez depois ali de uns 10 turnos, caso o seu time tenha sobrevivido esse tempo todo, que eu acho difícil. Mas vamos lá, indução genética. Em combate, ao ser o primeiro a agir, ou seja, esse efeito só funciona se ele for o mais rápido do time, dano de habilidade aumenta em 20%. Após a ação, velocidade própria reduz para 1 ponto, ou seja, ele fica extremamente lento. Ao mesmo tempo, imunidade a dano e controle aumenta em 20%. Ou seja, ele ganha ali um buffzinho de redução de dano e evita talvez algum controle. Não evita, né? Aumenta a chance dele evitar. Até a próxima ação. Efeito tem cooldown de um turno, ativa até 2 vezes no campo. Ou seja, é um efeito interessante, potencializa mais ainda o dano dele, eu acho legal isso. Mas assim, mano, ele tem que ser rápido. Então ele não sei se ele vai ser mais rápido que o Black, né, até então. Ou se a própria Mega Rayquaza, como alguns querem usar. Então esse item já seria descartado em certos tipos de time, tá? Pode ser um item interessante num time que seja ele Black e uma outra formação que não seja tão rápida, né? A ideia dele é o quê? Ser rápido, né? Veloz. Então você já tira aqui a personalidade dele, né? Que seria a tipagem. Eu tô usando o Mild, que é o que o jogo indica, né? Ele perde, se eu me engano, em ataque, né? Acho que ele perde defesa física, né? Pra ganhar ataque especial, que é o dano principal dele. Mas qualquer um serve, tá? Que aumente o especial damage dele, né? Até então. Menos do que perda velocidade, lembre-se, tem que ser rápido. Ou você pode tentar focar em velocidade, que vai ter ali, ó, Timid, vai ter o Rust. Rust, eu não sei se é bom, né? Tem o Rust, é interessante, talvez. Perde, eu acho que é ataque físico. O Julie, eu acho que não é a melhor opção, porque vai perder especial ataque, né? E tem um Navy, que eu acho interessante porque você perde defesa especial pra ganhar velocidade. Então, assim, quiser ir rápido, mano, vai ser um daqueles 4 ali até então, beleza? E aí eu já fiz um vídeo sobre natureza e como trocar a natureza dos Pokémon utilizando essas plantinhas, caso você tenha interesse, tá? É só ver aí na playlist que tem tudo bonitinho, tá, rapaziada? Né? Não sejam inimigos do conteúdo, pelo amor de Deus, né? Ou vocês vão ficar, né, com problemas. Bom, tá aqui, evolui, potencial legal, pá. Potencial, né? Quando você tiver full maximizado aqui, caso você tenha liberado esse de baixo, né? Tem gente que me pergunta isso aqui, mano, é literalmente uma leitura, cara. E tipo assim, uma frase tão pequenininha, mano. Aqui o meu tá bugado porque eu já upei, né? Mas ele, antes de você upar, já aparece ali. Em batalha, nas primeiras 2 rodadas, aumenta o bônus de dano, né? Os dois faz isso. Só que aqui, ó, normalmente o da esquerda aumenta o dano físico. O da direita aumenta o dano especial. Então assim, qual que você vai upar? Evidentemente, o dano principal dele. Qual o dano especial dele? Né? É só olhar nas habilidades, ó. 100% ataque especial de... Ali, ó, mais 11.520 de dano especial. Então, dano especial,
né? Seria o lado direito, evidentemente, cara. Então, assim, tem muita coisa, mano, que é só uma leiturazinha básica que você já compreende. Tem gente que tem dificuldade, por quê? Naturalmente, eles têm preguiça de ler. E esse é um grande problema no Megamon, porque tudo aqui, mano, tem que ser ler. Entendeu? Pra você fazer a melhor combinação, né? As coisinhas assim, mano, aquelas coisinhas peculiares, estão escondidas nos textos, entendeu? Então, se você não ler, você nunca vai entender realmente como o time funciona, ou se o Pokémon vai funcionar da maneira correta. Beleza? Então, dito isso, é isso, né? Aqui, os chip, mano, se eu me engane, tem uns que diz que Fire desse é bom, não sei se compensa. Potencializa o crítico dele? Potencializa, né? Aumenta a chance de crítico dele. Não sei se é a melhor recomendação. Tem Lane Wolf que aumenta o bônus de dano explosivo, né? Porque quando ele bate em alvos com HP acima de 50%, ou seja, metade da vida, ele dá um dano adicional de 20%, que é uma das melhores coisas. Beleza? Até então. E tipo isso. Aí, né, vai potencializar até então o dano da explosão dele. Teria o Dayfrog, que seria interessante, talvez, mas eu acho que não tem nada a ver com a passiva dele, já que ele não tem nenhuma forma de sobreviver com menos HP, né? Um HP abaixo. Porque o Dayfrog é bom pra quê? Pokémons que perdem vida e meio que ficam difíceis de morrer, né? Naturalmente, Pokémons que têm imunidade à morte. Porque ele potencializa o dano, né? Para cada 1% de vida perdida, aumenta o dano, né, da sua skill e o dano total do Pokémon. Então, quanto menos vida, mais dano ele bate, né? Não é no caso do nosso queridíssimo Miraidon. Então talvez o Fire desse, talvez o Lane Wolf seja a melhor opções de DPS. Se for no caso de suporte, né, caso você queira ele mais tanque, então talvez esses aqui da Mega Aliança, né, que seria Snake Soul, 4 delas, aumenta, né, até então a redução de dano, resistência crítica, então deixa ele mais resistente até então. Ou pode ser 4 do Fist Shield, né, que é onde o meu que para tanque, né, que ele gera escudo, né, para ele e para um outro aliado aleatório de acordo com a vida máxima dele. Não acho tão interessante porque na minha visão Miraidon não tem um HP lá grande coisa, né? Mas daria um escudinho ali para ele, né? Pelo menos, provavelmente dá para tancar pelo menos um tapa talvez, né? Não sei ao certo. Pode ser que tanque, pode ser que não, né? Então assim, bem relevante. A melhor opção talvez seria Snake Soul, porque ele já dá imediato uma redução de dano, fazendo que ele tanque pelo menos alguma coisa logo de início. Beleza? No caso de runas defensivas, mano, bem básico. Mesmo esquema. Talvez aqui parecido com o meu Eternatus, né? Redução de dano e possivelmente aqui escudo, né? Que é a Shield. Mas também poderia ser outra variação. Como eu digo, dá pra dar uma mesclada, né? 3 push. Deixa eu ver. 3 push com talvez 6 King Kong ou talvez 3 King Kong. Aí talvez Arlike, né? Pra manter um dano mesclado com redução de dano, né? E aí vai ficar, né? Mais a gosto. Ou seja, pra mim, build, mano, particularmente é de cada um, tá? Porque cada um vai jogar em um servidor diferente, cada um enfrenta uma galera diferente, em um nível diferente, então eu acho que algumas builds podem se alterar, né, devido a esse cenário, né? Porque algumas coisas são por cenários, tá? Às vezes full dano pode ser que dê muito bom pra você, talvez full tank pode ser que dê muito bom pra você. Vai depender muito de como é o servidor aí, como você tá enfrentando os caras, se os caras é muito upado, se não é tão upado, né? Sempre tem aí, né, essas questões. Bom, dito isso, vamos aqui, né, aos testers, né? Vamos só avaliar ele, né, até então no modo fase, né, para vocês compreenderem até então a mecânica dele, né, aquilo que eu já falei sobre as habilidades. É o campo Poison, qual é o nome daquele campo que ele cria, meu irmão? Deixa eu ver aqui, eu acho que é Poison, ou é Prositon, deixa eu ver. Positrons, né? É um campo Positrons que na descrição se chama campo Anion. Não sei por que campo Anion, né? Mas enfim, tem o campo Anion e o campo Cation, né? Até então que seria, né? Aqui mesmo na própria passiva dele já falam, né? Como eu digo, que eu não sei qual é a ignorância da galera dizer que não vou usar ele em um time dragão, não quero usar ele com Black. Se aqui no início, mano, já fala, ó, ao entrar, ativa campo de Positrons, né? Por um turno. Melhora para campo forte de Positrons, se Kyurem negro estiver presente, tá? Ou seja, se o Blackzão estiver presente, você ativa esse campo e ainda melhora ele. Aí vai lá, quando o campo elétrico está ativo, ataque especial próprio aumenta em 16,9%, ou seja, o dano dele, né? E a evasão elétrica aumenta em 43,8%. A evasão elétrica, rapaziada, é a esquiva, tá? É a esquiva particular do time elétrico, né? Chama evasão elétrica. Mano, é uma esquivazinha bem chata, tá? Muitos pokémons elétricos têm esse esquiva bem absurdo. Então, assim, é bem difícil você acertar eles, tá? E é a passiva dele que roda em torno disso, tá? Pra aquele que não sabe. Aí fala ali, ó, no campo elétrico, Miraidon prevê ataques futuros, ou seja, um ataque que vai vir, né? Futuro, antes de acontecer, ele já prevê. Executando trovão pré-definido nos inimigos que atacam aliado do tipo elétrico e dragão. Aqui é um efeito em conjunto, ou seja, qualquer outro tipo, dragão e elétrico, né, vai funcionar essa passiva dele, tá?
nele próprio nesses Pokémon. Máximo de número de ativações por grande turno, onde o número é um número de aliados tipo dragão e elétrico. Ou seja, quanto mais dragão e quanto mais elétrico, mais, né, vai causar esse trovão pré-definido. E o que seria o trovão pré-definido? É justamente feito relâmpago, causa dano do tipo elétrico, que causa 150% do especial, né, antes do alvo agir. Ainda dá um buff futuro de nível 1 e 2 ao alvo ganharia. Ou seja, anula, né? Ele nega ali um efeito futuro de um buff que aquele Pokémon possa receber até então. Beleza? Então assim, o efeito relâmpago. O dano do tipo elétrico causa ali 150 de especial damage antes do alvo agir. Então assim, vamos supor, antes dele atacar um Miraidon ou um dragão elétrico ou dragão do seu time, certo? Um Pokémon elétrico ou dragão, ele vai tomar esse dano futuro, ou seja, já toma esse dano. Tá. É quase um Galad da vida, só que a diferença é que o Galad dá um ataque básico, né? Ele vai causar um dano de efeito, né? Uma habilidade de efeito. Show de bola? E aí, mano, é interessante, porque isso aqui pode combinar com a própria passiva dele, tá? Aqui a outra passiva de 6 estrelas, ó. Antes das primeiras 3 ações de raiva cheia, né? Sem raiva cheia, na verdade, ele empresta 400 pontos, 300 e 200, né? Isso é subsequente nos turnos, tá? Primeiro turno, 400, segundo turno, 300 e no caso do terceiro turno, 200 de raiva do futuro. Aí vai, deduzirá 100 pontos, 200 e 300, ou seja, reduzirá a raiva na quarta, quinta e sexta raiva cheia. Então, quando ele tiver raiva cheia, mano, ele vai perder Raging, tá? Nos quarto, quinto e sexto, né? Então, acho que ele vai ultar, na minha visão aqui, parece que ele ultar só 3 vezes, depois disso ele dá uma decaída até então. Ao desviar, realizem sopro de íons na fonte de dano, máximo de 5 vezes por turno. Ou seja, quando ele esquiva. Por isso que eu disse que é importante ter uma esquiva alta, porque vai melhorar essa passiva, tá? Então, toda vez que ele esquiva, ele causa dano. E toda vez que ele for levar um dano, ele vai ativar aquele efeito dele lá de... Quando estiver no campo elétrico, claro, né? No campo elétrico, vai ativar o prever ataques do futuro, né? Causando dano imediato. Ou seja, o alvo vai tomar meio que 2 danos até então. E aí, rapaziada, é onde o bicho pega. Aqui o campo elétrico, né? Só pra vocês terem noção, né? Que é o melhorado, ó. Campo superior do tipo elétrico para aliados, aumenta o dano do tipo elétrico, esquiva elétrica e velocidade de recuperação de energia em 30%. 30% no caso do dano e a velocidade 25%, respectivamente. Também induz a alerta elevado, limpa e concede imunidade a sono, confusão e paralise, ou seja, ele fica imune a esses 3 efeitos de controle. Causa 70% do dano físico elétrico do Rei das Trevas Kyurem a inimigos eletrificados ou com carga negativa que pisam nele, ou seja, Pokémons que tivessem esses 2 tipos de debuff, né, vai causar um dano, vai tomar um dano a mais, um dano extra, caso o Kyurem esteja, né, em campo ali com ele no momento. É por isso que eu disse que, mano, não existe a possibilidade de você não utilizar o Kyurem com ele, cara. É quase loucura da vida. Mas vamos botar ele aqui, né, pra vocês entenderem aqui o conceito, tá? O conceito dele. Show de bola. Pronto, ó. Ele é um Pokémon que naturalmente ele já vai começar com a Rage, então ele já vai chegar lutando, tá? Então é por isso que é interessante velocidade, porque quanto maior a velocidade, melhor, porque aí você já inicia boostando, né, o time inimigo. Então vamos lá. Lembra que eu tava com o efeito lá de campo? Esse aqui é o efeito de campo, tá vendo que tá chovendo tipo uns raiozinhos aqui nas costas? Pronto, esse é o efeito de campo dele, né? O efeito Positrons, até então. Só que é do nível mais inferior, né? Porque não estamos usando o Dark Kyurem. Mas vamos lá, vou dar ultimate aqui, ó. Você pode ver que o foco dele, né, é nos 3 da frente, como eu falei, ele bate em linha. Só que por conta do efeito lá do item, ele vai acertar em um alvo a mais. Ó, tá vendo? O efeito lá se expande, entendeu? Por causa do item que eu tô usando. Beleza? E causa um dano extra, ainda, ou seja, matou outro Pokémon ali, por quê? Por conta do efeito, né, de eletrificar, que bate em um e acerta outro alvo. Vamos lá. Ó, show de bola. Aqui, quando ele vira esse cachorro, rapaziada, aqui é um efeito debuff dele próprio, tá? Que é quando ele chega no modo recarregar, porque ele meio que descarrega, tá? Então ele fica bem mais fraco, ele perde dano, perde velocidade, tá? Mas depois que ele se recarrega, aí ele volta com força total, beleza? Então vou dar um ataque básico aqui, ó. Beleza, dá mais um ataque básicozinho e tchau. Show de bola, né? Então esses efeitos aí, que é o motor paradoxo, né? Que eu contei já em um vídeo aí sobre, né? O review, né, que eu fiz das habilidades dele até então, beleza? Aí, tipo assim, quando ele ulta, né, ali vai falar, ó, nos 3 primeiros supremos, isso é 11 estrelas, tá? Nas 3 primeiras supremos empresta 50%, 40% na segunda, 30% na terceira, de aumento de dano de supremo do futuro. Deduzirá 30%, 40% e 50% no quarto, quinto e sexta suprema. Então ele é aquilo, né, ele é um Pokémon muito forte de início, mas a longo prazo ele se auto-sabota. Ele se sabota, tá? Ele meio que se nerfa.
Após implantar Campus Positron, aplica prévia do futuro em 3 inimigos aleatórios, priorizando alvos eletrificados. A prévia do futuro é aquele dano lá que ele vai causar em 150%, né, dos atributos dele. Show de bola. Né? E ele ativa esse aqui, ó, motor de baixa energia, ou seja, quando ele vira aquela forma de cachorro, né, uma forma terrestre, é essa forma exclusiva, ó. Ataque e ataque especial e velocidade reduzem em 20%. Mas a taxa de perda de HP diminui para 20% e recuperação de fúria aumenta em 50%. Então assim, ele fica fraco em dano, só que assim, ele perde menos vida, tá? E no caso, ele aumenta a velocidade de rage dele. Então assim, ele potencializa a velocidade de rage. Esse lance é fazer ele ficar o quê? Ultando a cada turno, tá? É a geração dele. Ultar o mais rápido possível. E daí, né? Ele consegue fazer o estrago dele, mano. Então vamos botar aqui de novo, né, na fasezinha. Agora com Black Killing, aí vocês vão, né, entender aí o parangolé. Beleza? Aí vamos colocar ele aqui. Ele vai estar com um dragão, ou seja, toda vida que o Pokémon lá bater vai tomar dano. Ó, já matou 2 inicialmente, o Kyurizão aqui, né? Como eu digo, aquele efeito lá de trovão, né? O trovão pré-definido, né? Deixa eu dar só um ataque básico aqui, ó. Pá. Beleza. Vou meter o ult aqui. Pronto. Matamos todo mundo. Já tomou ali uma nuvem de trovão. Vamos meter aqui logo um rasga-leão aqui, ó. Toma. Tá vendo? Ó. Deixa eu só dar um peteleco aqui em alguém aqui. Pra ver se eles... Ah, não deu tempo. Ativar a passiva antes. Eu queria que eles batessem. Tá. Vou botar de novo. Vou dar só o ataque básico dessa vez. Bater pra vocês verem como é que é o lance ativo, tá? Dá só o ataque básicozinho. Ataque básicozinho. Tá, aqui não ativou. Beleza. Tá, ativou agora o efeito ali. Tá, vou dar um peteleco aqui. Ó, tá vendo que eles ficam tomando dano? Basicamente isso. Ó, ativou de novo. Aí ele bate, toma dano. Ah, ativou a passiva. O negócio é que a passiva dele ativa automaticamente, né? Chatinho. Mas enfim. Essa aí seria a melhor combinação, tá, rapaziada? É os duplos aqui, mano. É a dupla, né? Lembra que eu já fiz alguns vídeos falando sobre os melhores S+, com SS, né? As duplas até então. Do WK, das Mega, né? Mewtwo Y, Mewtwo X, Mega Diance, a Baleia, o Primal Groudon, entendeu? Os melhores S+, que potencializam, né? Cada um. Pronto, o Black no caso aqui, mano, seria aquele melhor beneficiado, né, com o Miraidon. O Miraidon é o que melhor beneficia, né, o Black, porque potencializa muito o dano dele, tá? E vai fazer ele lutar muito mais rápido, beleza? Muito mais rápido. Então assim, sobre os times, né, que eu acho que é o que a galera mais aí vai se interessar. Eu ainda vou montar, né, vou ver aqui as melhores formações. Não melhores, né? Eu vou aqui de cabeça mesmo tentar criar até então. Claro que vai ser em outro vídeo, que aí eu vou meio que explicar um pouco de cada um, né? Assim, a ideia, né? Por trás de cada formação. Porque eu pretendo falar assim um pouco de cada, né? Tipo, fazer essa dupla aqui, vou jogar em cada time. Na verdade, mais um trio, né? Vocês lembram que o Eternatus pra mim é aquele dragão parceirão, entendeu? É aquele dragão que é parceria, né? Com o dragão, tá? Que ele serve pra qualquer time dragão como suporte, tá? De sobrevivência, né? Ele é um tanque super, né? Suporte. Ele traz sobrevivência a dragões, beleza? Então aqui vai ser, né, o triozinho, né? Vamos chamar de trio dragão elétrico, até então, né? Que dentro desse trio, falta ainda uma opção, né? Que é o Pikachu campeão, que eu acredito que vai vir uma próxima vez, tá? Não sei se vem nesse mês, se é só no mês que vem, ou só no próximo mês, né? Não sei como é que vai ser aí até então, né? Esse parangolé. Mas vamos ficar aí no aguardo, né? Vai que eles mudam as ordens das builds e tragam ele logo, né? E potencializa aí logo o time elétrico. Aí sim, mano, o time elétrico vai ficar pancada. Mas só com o Miraidon aqui, mano, melhora muito, tá? Então, que vai ser o trio. E com esse trio aqui, nós vamos fazer, né, outras variações. Ou seja, vamos utilizar outros trios, né? Outras formações de pelo menos 3 Pokémon que possa, né, melhor se adaptar neste time. Beleza? Então fique ligado aí para o próximo vídeo e não perca, né, o super conteúdo onde vamos estar falando sobre os melhores times, ou talvez o time Bambambam com o nosso belíssimo Miraidon, o rato elétrico. Então é isso, valeu, é nóis.